Moradores da rua João Bosco Gonçalves de Moura, em Barrinha, enfrentam mais de uma década de alagamentos e esgoto a céu aberto que invadem as casas. Diversas reclamações foram feitas, mas até o momento a prefeitura não implantou soluções. As recentes chuvas pioraram ainda mais o cenário. A rua completamente coberta pela água foi gravada em outubro deste ano pela moradora de Barrinha. A cena mostra uma enxurrada descendo e transformando a rua em um rio. Sexta-feira, olha que sextou, hein? Tem um rio na porta de casa, a piscina nem é. Os moradores do bairro Belo Horizonte reclamam das enchentes recorrentes. A situação piorou com as fortes chuvas dos últimos dias, que estourou um cano de esgoto, causando vazamento e aumentando os transtornos. Aqui na esquina da minha casa mesmo, ela vira uma cachoeira, não seria nem piscina, a gente pode dizer, porque a correnteza é muito forte. Cada vez mais só piorando, viu? Só piorando. Enquanto eles não vierem arrumar isso aqui, ó, é só acabando com a saúde da gente e as crianças também não aguentam, né? Eles têm que vir, a gente chama, eles vêm, mas não resolve nada. Aqui na rua João Bosco Gonçalves, os moradores vivem uma situação crítica há mais de 10 anos. Com as fortes chuvas, o esgoto se espalha e o mau cheiro fica quase que insuportável. Eles já fizeram um pedido para a prefeitura que prometeu solução, mas até agora nada foi feito. Eu já pedi, já foi pessoalmente lá, ninguém veio fazer nada. Agora está tudo entupido ali também. Agora pior aqui, né? Com esse mau cheiro aí. E voltando para trás, dali, tá voltando para trás na Boca de Lobo aqui. Ela tá voltando, ela chega lá, não comporta, transborda e volta para cá. Só vem, desentope um lugar, entope outro e a gente tem que ficar implorando para eles 1, 2 semanas para eles virem fazer, né, dar uma solução para esse esgoto a céu aberto. E eles ficam só enrolando, empurrando com a barriga e nada resolve. Para tentar aliviar o problema, José Roberto chegou a desviar o vazamento para longe da frente da casa, mas não teve sucesso. Peguei umas areias para colocar aqui, para ver se dá uma enviada um pouco. Até deu uma secadinha a rua aqui, um pouquinho aqui, ó. Só a metade da rua, o pessoal fica passando. Mas não tem jeito, viu? Esse problema se arrasta há tanto tempo que para os moradores já virou uma série com várias temporadas e diversos capítulos. Mais um capítulo de alagamento aqui no Belo Horizonte, em Barrinha. O bueiro ali já era. Para o chefe do saneamento da cidade de Barrinha, que assumiu recentemente, o vazamento no bairro é um problema crônico. A gente fez um paliativo a semana passada ali, deu uma limpada ali, mas realmente voltou a vazar. A gente está aguardando chegada de materiais para tentar resolver definitivamente. É uma tentativa, porque o problema realmente é crônico, de vários anos ali. Além da rua João Bosco, a prefeitura realizou algumas obras em ruas próximas para tentar solucionar o vazamento. O bairro ali ele é meio dificultoso mesmo. A gente fez esses buracos que você viu aí, numa rua próxima a essa que você disse aí, e ali tinha um problema de esgoto grave, ali foi resolvido, né? Agora esse, além do esgoto, é água pluvial também, então tá dando certo um trabalhinho a mais, mas chegando o material, igual eu disse, a gente vai tentar resolver. Esse tentar resolver seria solucionar a questão do alagamento e, consequentemente, do esgoto? Exatamente, porque se a gente resolver esse problema, não vai ter um alagamento mais. Segundo o professor de políticas ambientais, a responsabilidade pelos problemas no bairro é da administração pública, que não realizou ações necessárias ao longo dos anos. É um problema que já se perdura há 10 anos, então o Executivo tem que tomar medidas para que isso seja resolvido. Porque o que acontece? A gente está vendo um problema crônico que pode causar cada vez mais danos, não só ao meio ambiente, mas para todo aquele entorno, e a prefeitura se quedando inerte em resolver essa questão. Tem que se buscar fiscalização efetiva, talvez por ser um encanamento mais antigo, que favorece o vazamento, e agora numa época de chuva isso aumente mais, meios para que isso não aconteça. Não é só o paliativo, porque o que a gente vê nas questões ambientais é que a administração tenta resolver o paliativo, a gente tem que resolver o preventivo, para que não aconteça o vazamento
e não quando acontecer o vazamento tomar medidas. Então, cabe à Prefeitura essa fiscalização e, caso a Prefeitura não faça, que os moradores procurem o Ministério Público, procurem a Promotoria do Meio Ambiente para verificar se é o caso de se instaurar um inquérito civil e também de uma futura ação civil pública contra a própria administração. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Para falar então mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil. José Francisco, bem-vindo aqui mais uma vez. Quais seriam as causas mais comuns para o alagamento, vazamento de esgoto recorrente em áreas urbanas como essa rua aí da cidade de Barrinha? Boa tarde. Boa tarde. Bom, basicamente a reportagem ela sintetizou o problema como um todo. Isso é uma ação recorrente que acontece em todas as cidades por exatamente falta de planejamento. Ou seja, chega-se ao ponto que vai ter que se tomar medidas paliativas que não vão dar nem efeito nenhum. Então, e o que mais chama atenção é que esse problema, como em muitas outras cidades, está perdurando 10 anos ou mais. Esse é um prazo estimado para se implantar uma verdadeira obra de drenagem urbana. Ou seja, se você pegasse os 10 últimos anos e tivesse feito um planejamento, um levantamento adequado, isolar a rede de esgoto com rede de água pluvial e depois executasse, que demoraria mais ou menos uns 5 a 7 anos, e monitorasse, hoje nós não teríamos esse problema. Ou seja, existe solução para isso, mas a solução passa por um levantamento. Aproveitem até o momento para fazer um levantamento e começar a startar um plano para daqui 10 anos nós não estarmos falando em medidas paliativas, né? Quais seriam as medidas preventivas que poderiam ser implantadas aí, por exemplo, nessa rua para minimizar o impacto dessas fortes chuvas e evitar o rompimento, por exemplo, dos canos de esgoto? É bem complicado, porque, ao meu ver, você já tem uma situação que é o compartilhamento de rede de água pluvial, mais conhecido como as águas de chuva, e esgoto. Ou seja, e também isso aí é um problema de bastante tempo, porque a população cresceu, o zoneamento urbano cresceu, houve mais impermeabilidade do solo, ou seja, quando acontece o período das águas, o problema ele começa a aparecer com mais evidência, mas ele sempre está existindo. Então, o momento é oportuno para fazer um levantamento e fazer ações que vão repercutir o crescimento da cidade. Isso vale para todas as cidades. E não é feito isso, o planejamento, a fiscalização, porque quando você tem a união de águas pluviais com esgoto, muitos moradores também agem de forma errada de jogar qualquer coisa no esgoto. E isso vai entupindo, ou seja, poderia ser feita a manutenção, a limpeza, mas como foi falado, já foi, faz o desentupimento e volta a ter o problema, ou seja, não está acertando a causa do problema mesmo, só está paliativo mesmo. De que forma a Prefeitura poderia melhorar a rede de drenagem e também o sistema de saneamento de uma forma sustentável, levando em consideração o crescimento da cidade e as mudanças climáticas também, Zé? Bom, particularmente eu acredito muito na parte educacional, ou seja, primeiro colocar também responsabilidade à população como responsável nesse processo todo. Mas, fisicamente, como engenharia, dá para se fazer cacimbas, piscinões, desvio de rede, mas isso tudo se tiver um levantamento muito bem estruturado para que possa a gente estar falando num projeto que não seja um remendo, sabe, uma coisa. Porque, ao meu ver, essas coisas ficam assim, muito incompletas. Então, eu basearia na questão da educação da habitação, a questão de levantamento de zoneamento, a parte de cobertura vegetal, recomposição de várzeas, todo, de uma maneira geral. Tratamento de esgoto é essencial, porque ele repercute, inclusive, na parte da saúde pública. Uma cidade que não tem tratamento de esgoto totalmente tratado, ela interfere na qualidade de vida do ser humano. Sempre colaborando com a gente aqui, engenheiro civil José Francisco de Carvalho Ramos. Agradeço a sua presença mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.